E hoje, como último, como fechamento de tudo isso, nós vamos falar a respeito de viver uma vida em sacrifício. Nós somos sacrifícios vivos. E tudo isso nós encontramos no livro de Romanos. Um livro que eu te aconselho você ler constantemente. Você ler pelo menos, como mínimo uma vez ao mês. Por que o livro de Romanos? Porque no livro de Romanos, o apóstolo Paulo ele vai em profundo no que é a vida diária, a vida nossa, o nosso relacionamento com Cristo, nosso relacionamento com os outros. E nós podemos ver qual a expectativa de Deus para nós. Então hoje, para que a gente possa falar a respeito do sacrifício vivo que nós somos, temos que lembrar o sacrifício que foi feito para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Para a gente começar, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 9, e versículo 22, ou o seu telefone, a app, onde você tem. Para que a gente possa começar a entender, porque muitas pessoas talvez não entendem por que Jesus teve que morrer, por que era necessário a entrega dele. Ainda que nós estamos falando do livro de Romanos, nós vamos começar pelo livro de Hebreus, mas chegaremos no livro de Romanos, não te preocupe. Pastor, eu não estou errado não estou perdido. Livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 22, e diz assim: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. O que isso quer dizer? Quer dizer que lá no Antigo Testamento, quando Deus estabelece a lei, quando Deus estabelece todas as coisas, o Senhor estabelece alguns sacrifícios que deveriam ser feitos para a purificação da humanidade, das pessoas, do seu povo, do povo escolhido para ele. Uma vez por ano, o sacerdote se apresentava perante Deus com uma oferta de sacrifícios, que ela era feita para a purificação dos pecados, para a purificação dos pecados do povo. Se o povo tivesse pecado, como tinha pecado, então o sacerdote apresentava aquele sacrifício perante Deus. Existia todo um ritual. Se você não acompanhou o nosso estudo a respeito do tabernáculo, você perdeu, porque ali nós falamos um pouco mais em profundidade de como funcionava isso, do porquê, a simbologia que existia em cada utensílio dentro do tabernáculo. Mas agora, segundo a palavra de Deus, aqui em Hebreus, a palavra dele diz assim que sem derramamento de sangue não havia remissão de pecados. Mas aquele era um sacrifício que o sacerdote tinha que oferecer todos os anos. Não podia ficar um ano sem oferecer. Todos os anos eles tinham que oferecer um sacrifício, senão a humanidade, o povo de Israel, ele estaria em pecado. Mas agora vem Jesus. Ele vem aquele único cordeiro vivo, como diz a palavra, e se oferece a si mesmo para que nós venhamos a ter a salvação através dele. E depois de Jesus Cristo já não houve mais a necessidade de fazer sacrifício todos os anos pelo pecado da humanidade, porque ele fez um único sacrifício, o único sacrifício válido, aquele que retiraria o peso de todo o pecado. Hebreus capítulo 9, versículo 24, se você não fechou ainda, você vai ver que diz assim: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmos se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entrava no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O que eu acabei de ler, meus irmãos, eu simplifiquei esse versículo, porque eu sei que quando a gente lê, ele fica confuso de você entender. O que o escritor de Hebreus, que não se sabe quem foi, o escritor de Hebreus está falando, ele está dizendo que Jesus Cristo, ele entrou não no santuário feito por mãos, mas ele se apresentou perante Deus, ele se fez pecado por mim e por você, para que uma vez um sacrifício somente fosse feito para que nós tivéssemos a salvação. Agora, honrando esse sacrifício que ele fez, ele pede uma coisa para nós. Ele diz assim: se você quer levar uma vida juntamente comigo, se você quer ter um relacionamento comigo, é necessário que você sacrifique a tua vida a cada dia. E aí, para isso, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia lá no livro de Romanos, capítulo 12 e versículo 1. E deixe a sua Bíblia aberta no livro de Romanos. A sua app aberta lá no livro de Romanos. Nós deveríamos de conhecer esse versículo quase que de cor. Mas a palavra do Senhor diz, lá no livro de Romanos 12, 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo.
Tem pessoas que brincam, aquelas pessoas que estão um pouquinho acima do peso, eles dizem que eles estão ampliando o templo do Espírito Santo, eles querem ter mais espaço para aquilo. Mas a verdade é que a nossa vida, o estilo de vida que nós levamos, nós glorificamos o nome de Jesus com isso. A maneira como que nós nos relacionamos com Ele, até mesmo a forma como que nós cuidamos do nosso corpo, é a forma de nós exaltarmos o nosso Deus. Temos que ter cuidado com isso. Mas hoje eu não vou entrar nesse assunto. Mas o caso é que Jesus está pedindo para nós, através do livro de Romanos, que nós nos apresentamos a Ele como sacrifício vivo. E no final do versículo diz assim, que é o vosso culto racional. Ou seja, é algo que você tem que fazer propositalmente, é algo que você tem que fazer com a tua razão. Não é algo que vai acontecer magicamente e de repente você vai acordar um dia de manhã cedo e tu vai dizer, não, hoje eu vou oferecer um sacrifício. Não, racionalmente você vai ter que se esforçar para oferecer um sacrifício, oferecer a tua vida em sacrifício a Ele. Por quê? Porque Ele deu o melhor de si, Ele se entregou a si mesmo por mim e por você. Por que não nós entregarmos então o melhor que nós temos para Ele? E qual que é o melhor que nós temos? É rejeitar todo o pecado, é rejeitar todos os nossos desejos e entregar a nossa vida completamente nas suas mãos. Esse é o problema, muitas vezes nós temos ignorado essa parte. Hoje tem sido pregado um evangelho de amor, um evangelho de que tudo pode, e já não existe mais um evangelho que confronta. Muitas pessoas não querem mais falar a respeito disso, mas a verdade é que a Bíblia do Senhor diz que nós devemos de oferecer um sacrifício a Ele. Aí você pode me dizer, então você está me falando que eu não posso fazer uma determinada coisa, que eu sou limitado em algumas coisas que eu faço. Não, você é livre para fazer o que você quiser. Mas Paulo diz assim, que tudo aquilo que você for fazer, seja comer, seja beber, seja dançar, seja o que for fazer, faça para a glória de Deus. Você tem a escolha, você é livre para fazer qualquer tipo de escolha. Mas também você é livre para sofrer as consequências, sejam boas ou sejam más. Então, seja sábio nas tuas escolhas. Procure ler a palavra do Senhor e ver o que é que Ele tem para você. Se a palavra de Deus diz assim, que Ele tem o melhor preparado para nós, que a vontade dEle não traz dor, por que nós vamos escolher outra? Por que nós decidimos seguir pelo nosso caminho? Por que nós não oferecemos realmente esse sacrifício vivo que Ele pede para que nós façamos? Mas como que nós vivemos nesse sacrifício? Viver em sacrifício não é algo abstrato, não é uma forma simplesmente de falar, é literal viver em sacrifício. O que eu quero dizer com isso? Viver em sacrifício, meus irmãos, é rejeitar o teu eu. É rejeitar a tua personalidade. Por quê? Quem lembra do que eu falei semana passada? A respeito de quando o Senhor criou a humanidade. Por que a palavra do Senhor diz que nós fomos gerados em pecado? Quem lembra disso? Ninguém? Ok, eu repito. Semana passada nós falamos que quando o Senhor criou a humanidade, quando Ele criou Adão e Eva, o seu DNA estava dentro deles. Por isso que quando o pecado entrou, a partir do momento que a humanidade pecou, toda a humanidade, a partir dali, ela nasceu corrupta pelo pecado. Ou seja, a identidade que existia de Deus, a essência que existia de Deus dentro do ser humano, ela foi desviada, agora ela foi corrompida. E a partir dali, todos nascem em pecado. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós somos gerados em pecado. Me custou entender essa parte, até que eu comecei a ler um pouco mais a Bíblia e ver que, a partir do pecado, então, nós fomos gerados em pecado. Por isso que nós temos uma facilidade tão grande de fazer as coisas erradas. Por isso que, para muitos, é tão fácil você decorar ou memorizar uma piada, por exemplo, ou algo que não tem valor nenhum. Mas só que para as coisas do Senhor é tão difícil, porque existe uma luta, diz a palavra do Senhor, existe uma luta dentro dos nossos corações, e essa luta está entre a carne e o Espírito. A carne é a nossa vontade, o Espírito é a vontade de Deus, e existe uma luta ali dentro. E o que nós temos que fazer? Entregar o controle, desistir dessa carne e dizer, Espírito Santo, toma conta do meu ser. Nós não devemos de ter medo por isso. Então, Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 3. Vamos ver o que Paulo diz para nós. Diz assim, rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Irmãos, como eu falei antes, existem muitas igrejas, existem muitas pessoas que estão com medo de pregar um evangelho que confronta.
Mas se nós paramos para pensar, se nós paramos para pensar logicamente, se você está abrindo um negócio, se você quer começar uma empresa, o que você vai fazer? Você vai fazer uma grande promoção, você vai fazer algo para que chame a atenção das pessoas, vai fazer ofertas para que as pessoas provem o teu produto e gostem e voltem a usá-lo. Verdade? Mas se nós olhamos, Paulo, desde o começo da pregação do Evangelho, e também todos os discípulos, desde o começo, eles estão pregando uma palavra que confronta as pessoas. A palavra do Senhor, ela não veio para agradar ninguém. A palavra do Senhor, ela veio para confrontar e mudar as nossas vidas. Se você está esperando uma palavra que venha te trazer simplesmente ânimo, que faça te sentir bem, você está no lugar errado. Porque a palavra do Senhor, ela existe para confrontar. Porque se eu estou em pecado e Ele é santo, a santidade dEle tem que me confrontar e me transformar igual a Ele. Porque Ele diz para mim, sede santos como eu sou santo. Ele já começa me confrontando e dizendo, faça o que eu sou. Eu quero que você seja o que eu sou. Então, como posso eu vir aqui e trazer uma mensagem que vai agradar você? Uma mensagem simplesmente que vai fazer você sair se sentindo bem por aquela porta. Mas talvez essa mensagem, ao invés de te conduzir até Ele, eu estou te afastando dEle. O que eu estou trazendo para você hoje é uma palavra que vai mudar a tua forma de pensar. E você vai dizer, eu decido sacrificar a minha vida, sacrificar os meus desejos e as minhas vontades para agradar a Ele. Amém? Nós temos que expressar o caráter de Cristo em nossas vidas. Nós temos que expressar quem Ele é nas nossas atitudes. Eu creio que já falei aqui uma vez, mas volto a falar. Uma vez eu lembro que a gente morava junto com a minha cunhada, a gente compartilhava um apartamento junto com eles, e minha cunhada colocou uma frase bem grande colada em cima da televisão, assim. Ó. Quando eu cheguei na sala, eu olhei e me chamou a atenção, estava escrito assim, Jesus assistiria o que você está vendo? Aí eu, uau. É verdade. Quantas vezes nós fazemos as coisas ignorando a presença de Jesus e do seu Santo Espírito? Quantas vezes nós olhamos, nós falamos, nós nos comportamos como se Jesus não estivesse? Porque você não pode ver, não quer dizer que Ele não está. A nossa vida tem que expressar o caráter dEle. Se a palavra do Senhor, se o significado da palavra cristãos quer dizer pequenos cristos, nós devemos de ser iguais a Ele, nós devemos de imitar a Ele. Você não tem que imitar a mim, você não tem que imitar a outra pessoa, você não tem que imitar aquele pastor legal da internet, você tem que imitar a Cristo, e para você imitar a Cristo, você precisa conhecer a Ele, e Ele está disposto a se revelar a você, mas para que Ele se revele até você, Ele tem que ter espaço no teu coração. Paulo diz, rogo-vos, pois, que os apresenteis, como é digno, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados. O Senhor nos chamou, nós vimos isso semana passada, Ele nos chamou, Ele nos escolheu. E nós devemos de andar como é digno. Que classe de vida cristã nós estamos levando? Como que nós... Irmãos, vocês lembram Davi? Quando ele foi ofertar algo ao Senhor? Que ele foi comprar a vinha? Quando ele pede, eu esqueci o nome dele agora, desculpa. Ele diz assim, eu te dou. Ele fala assim, não. Ai de mim oferecer algo a Deus que não me custe nada. Sacrifício tem um custo. Eu não estou falando de dinheiro. Sacrifício tem um custo que nós devemos de dar a Ele. Eu lembro quando eu comecei um relacionamento um pouco mais íntimo com o Senhor, e que eu comecei a deixar que a palavra do Senhor me confrontasse. Como eu já falei, eu nasci e me criei num lar cristão. Mas chegou um determinado momento da minha vida onde eu decidi ter um relacionamento com Ele. Irmãos, eu falava para o Espírito Santo todo dia, e falo até hoje, digo, Espírito Santo, toma o controle do meu dia. Toma o controle das minhas decisões. Fala comigo, faça com que eu escute a tua voz na hora que eu for fazer as decisões. E eu lembro que existiam momentos que literalmente, na hora que eu ia falar, o Espírito Santo, ele falava comigo. Não é para falar. Aí é onde entra aquele momento que você diz assim, não, mas eu não levo nada para casa. Eu não engulo sapo. Desculpa, Adriana. Eu não levo nada para casa.
É esse o momento onde muitas vezes o Senhor fala para você retroceder. É esse o momento onde o Senhor diz assim: cala, a luta não é tua. Nós devemos de glorificar o nome do Senhor com as nossas vidas. Imagina você se Jesus, o único sem pecado, o único perfeito, se cada vez que as pessoas chegassem para acusar ele fosse atuar como o dono da razão. Mas o que ele fazia? Tudo o que ele fazia era para a glória do Pai. Quando você tira o foco de você e você coloca nele, quando você entende que eles não estão te ofendendo a você, estão ofendendo a ele. Eu tenho essa experiência no meu trabalho, muitas vezes. Eu sei que o que as pessoas estão falando lá, eles não estão falando para mim, porque eles não me conhecem como pessoa. Eles estão falando pela roupa que eu levo, pela placa que eu levo. Eles estão falando para aquilo. E eu não tomo aquilo como pessoal. E quando você não toma as coisas como pessoal, não dói. Você consegue entender isso? Agora, se você, tudo que as pessoas te falam, você leva para o teu lado pessoal, você tem que se defender, você tem que falar. Não, meus irmãos, a palavra, hoje ainda eu brincava aqui no louvor, a palavra do Senhor diz que o ouvir é ouro, mas o falar é prata. Vamos começar a ouvir mais e falar menos. Entender o que o Senhor está querendo fazer conosco. Se você ainda está aberto lá em Romanos, vai lá em Romanos 12. No mesmo capítulo que a gente estava, você pode continuar indo. Lá no Romanos 12. 9 ao 21. Romanos 12, 2. Paulo diz assim, ó: não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu já falei aqui algumas vezes que a palavra do grego para transformai-vos é a mesma que se utiliza para metamorfose. É metamorfo do grego. Quando Paulo escreveu, ele teve esse cuidado de colocar uma palavra que quer dizer uma transformação. O Senhor quer tirar você de um estado que você se encontra. Sabe a transformação, a metamorfose que acontece de quando existe uma lagarta e ela se transforma em borboleta? Sabe essa transformação? Essa é a mesma significado da palavra que Paulo usou aqui. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso é no começo do capítulo. Aí você vai descendo, vai lendo tudo que ele está falando. E quando chega aqui no Romanos 9, 12 e 9, diz assim: o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos o bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor. Amor fraternal. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Preferindo-vos em honra. Eu acho tão linda essa palavra, preferindo-vos em honra. O que está dizendo? Dá prioridade para outra pessoa. Trata a outra pessoa como você gostaria de ser tratado. Hoje ainda eu conversava com a minha esposa, com todos os acontecimentos que passaram essa semana. Me assustou o tipo de ser humano que a humanidade está se transformando. A partir do momento que, independente de crença religiosa, partido político, independente desse tipo de coisa, você se alegra pela morte de uma pessoa, que tipo de ser humano nós estamos nos tornando? Nós estamos tornando pessoas egoístas, pessoas longe de Deus, aonde o amor de Deus não tem espaço mais dentro de nós. Não é que o amor de Deus não tem mais poder, não. O amor de Deus não tem espaço, porque nós estamos nos enchendo de coisas que nos faz bem,
que nos faz sentir bem, mas que não são saudáveis para nós. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Olha o que diz Paulo no versículo 11. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Não sejais vagarosos no cuidado. No cuidado uns com os outros. Paulo está dizendo aqui. Imagina se isso fosse real dentro do cristianismo, meus irmãos. Eu me preocupo pelo outro. O outro se preocupa pelo outro. E isso começa a se tornar um estilo de vida. Mas muitas vezes, há pessoas que entram aqui na nossa igreja, mas não só na igreja, aqui na New Generation. Há pessoas que entram na igreja, destruídas, e saem, e ninguém se dá conta. Deixa eu contar para vocês uma experiência que eu tive há muitos anos atrás, quando eu estava na Força Aérea no Brasil. Chegou uma família de oficiais que eles tinham sido transferidos lá de Manaus e vieram para Santa Catarina. Esse homem, ele era super formado no que era armamento, toda essa parte. Quando eles chegaram, o comando mais do que rápido pegou ele, porque ele era um tenente, e colocou ele como o chefe da armeria, de todo o armamento. É normal. E eles aparentavam estar bem. Mas eu estava lá, eu lembro do dia, que eu estava na frente do batalhão. Eu vi esse tenente passando. Parecia uma pessoa que estava bem. Ele entra dentro do armamento, da armeria. E minutos depois, só escutamos um tiro. Ele pegou um tiro na própria cabeça e se matou. Ninguém tinha se dado conta que esse homem vivia há anos numa profunda depressão. E isso acontece muitas vezes nos nossos dias a dias. Vemos pessoas que estão andando. Muitos criaram uma fantasia na sua frente. Criaram algo para transmitir que estão bem. E a gente na correria do nosso dia a dia, a gente não presta mais atenção nas pessoas. Nós não cuidamos mais das pessoas. Nós não cuidamos das pessoas que estão perto e muito menos das pessoas que estão longe. É coincidência, mas hoje mesmo nós tivemos essa conversação com a minha esposa. Nós íamos pela rua, vimos um menino, 9 anos de idade talvez, sozinho, andando descalço. Sem pai, sem mãe, sem ninguém. Menino andando. E ninguém fala nada. Ninguém se assusta com aquilo. É uma criança que está andando sozinha. Ninguém chama a polícia. Por quê? Porque eu estou tão preocupado com o meu dia a dia. Acontece um acidente na estrada. Primeira coisa que você fica irritado porque aquele acidente está atrasando você. Você não está preocupado se alguém morreu lá na frente. Você não está preocupado se aquela pessoa era um pai de família, se era um filho, quem era. A dor do outro não é maior do que a tua. Por que a dor só dói quando chega na nossa casa? Ela não precisa chegar na nossa casa para a gente sentir a dor. Vamos começar a pedir a Deus esse amor dentro de nós. O amor pelas almas. O amor pelas pessoas que estão morrendo e se entregando ao mundo e indo para o inferno sem ter a salvação. O Senhor nos chamou para proclamar a sua palavra. Esse é algo que não escapa de ninguém. Você pode dizer, não, mas eu não sei falar. Eu não tenho chamado para ser pregador. Você pode não ter chamado para ser pregador. Você pode não ter o talento de ser cantor. Mas você não escapa quando ele disse lá em Marcos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
Prega o evangelho com a tua vida, prega o evangelho com a tua forma de ser e sacrifica a tua vida a Ele. Se aquilo que você for falar não vai exaltar o seu nome, fica quieto. Se aquilo que você for olhar não vai exaltar o seu nome, não olhe. Isso é levar uma vida de sacrifício. Versículo 12 diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Nós vivemos num mundo micro-ondas, onde nós queremos tudo rápido, agora, pronto. Versículo 13. Comunicai as suas necessidades. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Versículo 14. Essa parte dói. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai. E não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Versículo 16. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Essa parte de não ambicioneis, não queira coisas grandes. O Senhor não está dizendo que nós não podemos sonhar com as coisas. Deus não quer que você leve uma vida miserável. O que Ele está dizendo para você, não deixe que essas coisas tomem o controle da tua vida. Hoje nós vivemos tão afanosos, nós vivemos a cada dia com mais correria, nós vivemos a cada dia mais preocupados com as situações, e isso tem tomado o lugar de Deus em nossas vidas. É normal, nós devemos de nos dedicar a uma carreira, nós devemos nos dedicar em construir uma estabilidade financeira, com certeza, e Deus tem prazer nisso. Mas até onde você tem sido sábio na administração dos recursos que Deus tem te dado? Até onde você tem usado o Espírito Santo para te ajudar a administrar o teu dia? Até onde isso tudo tem tomado o controle da tua mente, o controle do teu coração? E tem te causado preocupação e ansiedade. Porque se você se encontra nessa situação, é porque o inimigo está usando isso para te enganar e tirar o foco de Cristo. Lembra, Cristo, Deus, Ele tem que ser o primeiro em todas as coisas. Por que Ele tem que ser o primeiro em todas as coisas? Porque a palavra diz que por Ele, para Ele, e por Ele são todas as coisas. Façamos tudo para a glória de Deus. 17. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Cuidado com esse versículo. Tem muita gente se aproveitando da segunda parte, dizendo: não está no meu controle. Essa pessoa também não colabora. Esse filho de Jezabel só me incomoda. Cuidado com essa parte. Se possível, faça tudo. Cuidado para que a tua forma de ser, o teu ego, não cause essa reação nas pessoas. Vamos ser humildes. Lembra de Jesus, quando Ele estava ali com a mulher que trouxeram para acusar. E todo mundo disse: foi pego em flagrante, Jesus. A lei diz que a pedra tem que comer. Tem que dar pedrada até matar. O que o Senhor diz? O que Ele fala? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem era o único sem pecado naquela roda? Era Jesus. Se fosse eu, sem pecado, olha eu enchendo minha sacola de pedra aqui, ó. Vou começar com as pequenas e terminar com as maiores. Mas não era eu, era Jesus.
Jesus levanta sua cabeça e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela fala: não tem nenhum, Senhor. Ele fala: então vai em paz, porque eu também não te acuso. Está vendo a diferença? Quem tinha razão naquela história? Era Jesus. Ele era o único que poderia dar pedrada, mas ele não fez. Da mesma forma, nós devemos de viver hoje. Vamos parar de ser ofendidos. Vamos deixar o nosso ego de lado e começar a viver em Cristo. Isso é levar uma vida de sacrifício. Versículo 19: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dais lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, olha essa parte, fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Você pode ficar de pé comigo? Mateus capítulo 10 e versículo 38 diz assim: e quem não toma a sua cruz e segue-me, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la. O que ele está falando? Aquele que perder a sua velha vida, os seus hábitos velhos, ele vai encontrar uma nova vida em mim. Aquele que não decidir tomar a sua cruz para seguir a Cristo, seguir a Ele, não é digno dele. Não existe uma forma de você seguir a Cristo sem você sacrificar a tua vida, sem sacrificar os teus desejos. Mas deixa eu falar para você que não existe coisa mais maravilhosa. Quando a gente fala em sacrifício, a gente já imagina algo que vai ser ruim. Não. Eu gostaria que hoje você fizesse uma reflexão enquanto nós estamos terminando essa pregação. Você que já começou uma caminhada com Ele e que você tem lutado a cada dia para mudar. Eu não estou falando que você tem que ser perfeito do dia para amanhã, mas eu quero que agora você pare e pense de quando você começou a sua caminhada. Como que você era? Como que você se encontrava quando você começou a sua caminhada? E como você está agora? O que ainda tem tomado o lugar de Deus na tua vida? Mas eu quero que você se centre agora naquelas coisas que você já conseguiu deixar. Antes eu falava muito mais. Antes eu tomava as coisas muito mais pessoais, agora eu já não tomo tanto. Isso é um passo. Olha para isso. Não olha simplesmente para a tua falha. Eu quero que você olhe até onde o Senhor já tem te trazido. Porque quando você aceitou a Ele, quando você entregou a sua vida a Ele, o Senhor começou a fazer uma obra dentro de você. E a palavra dele diz assim, que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. Você pode glorificar o seu nome? Você pode glorificar aquele que começou a fazer uma boa obra dentro de nós? Eu gosto sempre de dizer, irmãos, nós podemos colocar uma placa bem grande em cima da gente assim, ó, nós estamos em reforma. Porque é isso que o Senhor está fazendo dentro do nosso interior. O Senhor está cada dia trabalhando. Se você aprende a escutar a sua voz, você vai deixar Ele trabalhar. E hoje Ele trabalha de um lado, amanhã Ele vai trabalhar de outro. Hoje eu caio, eu falho nisso, mas amanhã vai ser diferente. Hoje eu melhoro nesse passo, amanhã eu vou cair em outra coisa. Mas eu sigo e prossigo em conhecer a Ele. O que nós vivemos é uma caminhada constante, um relacionamento que vai sendo construído a cada dia, a cada momento. Entenda isso.
O Senhor te chamou para ser santo, mas a santidade é algo progressivo, não é algo automático. Não desanime. Não deixe que uma palavra venha te entristecer. Não deixe que você desanime pensando: eu não consigo. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece, porque é isso que diz a palavra do Senhor. Creia na palavra de Deus, tome posse dessas palavras. Eis que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso vencer o mal, eu posso vencer o meu eu posso vencer o meu egoísmo, eu posso vencer as minhas vontades, eu posso vencer o maligno, porque Ele está comigo. Feche os teus olhos, por favor. Meu Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa série de pregações onde nós falamos do estilo de vida que o Senhor quer que nós levamos diante de Ti, Pai. Apenas falamos algo, demos apenas uma passada naquilo que o Senhor deseja que nós sejamos. Então, Papai, usa o Teu Santo Espírito para falar aos nossos corações, para nos levar a esse pleno conhecimento da Tua vontade, o pleno conhecimento, a conhecer a Tua vontade completa. O que o Senhor tem projetado, o que o Senhor tem sonhado, o estilo de vida que o Senhor quer que nós levamos. Muda, Senhor, a nossa maneira de pensar, muda nossos desejos, muda as nossas vontades. Toma controle dos nossos projetos, porque a Tua palavra diz que a Tua vontade ela é perfeita, ela é agradável, ela não acrescenta dor. E é essa vontade que nós queremos para nós.